Olá, comandantes! Vamos continuar aqui com a nossa segunda parte de unidade de medida, introdução à matemática. E agora a gente vai falar de cálculos de ângulos, cálculos angulares, tá? Vamos tratar de graus, minutos e segundos, soma, subtração e divisão, principalmente. Beleza? Então, vamos entender primeiro em tela cheia o que é o conceito de arco. Arco é qualquer proporção de uma linha curva e contínua, medido em graus. Você tem aí na sua tela cheia o exemplo de 45 graus de arco, 90 graus de arco, 180 graus de arco e 360 graus de arco. Tá? Como a gente tem uma escala, tá? A gente subdivide esses graus. Então, na escala de 360 graus, que é um círculo completo, você tem a cada grau 60 minutos. Então já guarda aí, 60 minutos são 1 grau, tá? E a cada minuto você tem 60 segundos de arco, beleza? Então o que você acabou de aprender aqui, ou relembrar, né? Que você tem a divisão de 1 grau são 60 minutos, 1 minuto são 60 segundos, beleza? Vamos passar para o nosso próximo slide. Relembrando um pouco como fazemos operações com graus, minutos e segundos, comandante. Vamos vir para o quadro então para fazer algumas continhas dessas aí, tá? Vamos começar com os mais simples, tá? 60 graus mais 120 graus, como você vê aí, você tem o resultado de 180 graus. Simples, fácil, easy, né, comandante? Um pouquinho de tela cheia aí, ó, no segundo exemplo, você tem 240 graus mais 150 graus, que vai dar 240 graus mais 150 graus. É isso, vai dar 390 graus. Até aqui tá beleza, né, pra gente fazer essa soma. Só que vamos começar a complicar um pouquinho, vou voltar um pouco da tela cheia para vocês, a gente vai pegar o quarto, quinto, sexto exemplo aí, tá? Vamos começar por aqui. 70 graus e 30 minutos mais 20 graus e 15 minutos. 70 graus e 30 minutos mais 20 graus e 15 minutos. Beleza? Vamos começar com essas regrinhas aqui. Primeiramente, você precisa sempre fazer os cálculos da direita para a esquerda, beleza? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui vai ser somar 30 mais 15, que vai dar 45 minutos. Essa resposta é totalmente aceitável, beleza? Agora, 70 graus mais 20 graus dá 90 graus. O resultado final é 90 graus e 45 minutos. Eu vou dar um pequeno outro exemplo ainda aqui nessa parte de baixo, tá? Agora eu vou tirar da minha mente mesmo para a gente poder, né, variar um pouco. Então, vamos pegar aqui 30 graus e 32 minutos, tá? Mais 40 graus e 40 minutos, beleza? Quem já percebeu, já está um pouco mais avançado, mas vamos continuar aqui para ver até onde que o pessoal percebe. 2 mais 0, 2. 3 mais 4, 7. Tranquilo? 30 mais 40, 70. O resultado final deu 70 graus e 72 minutos. Onde que está o primeiro erro aqui? Na verdade não é erro, mas a gente ainda precisa padronizar. Porque não existe mais de 60 minutos. Quando você completa 60 minutos, isso se torna 1 grau. Então, essa resposta, se você tiver um exercício e entre as 4 respostas, pode ser que tenha uma resposta dessa que na matemática tá certa? Tá, mas você não pode ter mais de 60 minutos. O que você vai fazer aqui? Você vai passar 60 minutos que está aqui lá para o grau. Então, você vai ter 71 graus, tá? 72 menos 60, que você tirou daqui e transformou em 1 grau, vai dar 12. Então, é 71 graus e 12 minutos nesse exemplo aqui. Vamos encurtar um pouco aqui e agora vamos dar um exemplo de graus, minutos e segundos. Tá? Na soma, a gente vai pegar 120 graus
42 minutos e 15 segundos. Mais 40 graus, 20 minutos e 30 segundos. Vamos começar a fazer essa conta juntos? Então, 5 mais 0, 0. 1 mais 3, 4. 45, não passou de 60. Show de bola! Agora aqui, ó, 42 mais 20 vai dar 62. O que eu vou fazer nessa parte do cálculo? Você vai passar 60 para lá, vai sobrar só 2 minutos aqui. 60 graus virou, 60 minutos virou 1 grau aqui, ó. Beleza? Então, 120 mais 40, 160, 161 graus, 2 minutos e 45 segundos. Tá? Então, lembrando que se minha resposta final der mais de 60 minutos ou mais de 60 segundos, 60 segundos viram 1 minuto e você deixa o resto aqui e 60 minutos vira 1 grau. Tranquilo? Agora vamos dar um exemplo aqui da subtração, tá? Se eu tiver 60 graus, 30 minutos e 42 segundos, menos 20 graus, 25 minutos e 50 segundos. Aqui eu já aprofundei um pouco mais. Por quê? A matemática normal, você pega um número emprestado da esquerda, né, uma dezena emprestada, para poder fazer seu cálculo. E já aqui na matemática de ângulos, tá, nesses cálculos angulares, a gente vai fazer o seguinte. Como 42 é menor que 50, eu não vou pegar 10 emprestado daqui não. Daqui dos 30, eu vou pegar 1 minuto, tá? E aqui vai passar a ser 29 minutos. E 1 minuto eu vou passar para cá como 60 segundos. Então vai ser 42 mais 60, que vai dar 102. Então o novo cálculo vai ser 60 minutos, 60 graus, 29 minutos e 102 segundos. Por que eu fiz esse empréstimo aqui? Para eu poder fazer minha subtração dos 50 lá. Então, 102 menos 50 dá 52. 52 minutos. 29 menos 25 deu 52 segundos, 4 minutos. 60 menos 20, 40 graus. Por que a gente está entrando nessas fases de cálculo aqui e te ensinando essas pequenas regras? A gente vai fazer ainda nessa aula alguns exercícios relacionados a paralelos e meridianos. Colatitude, latitude, longitude média, beleza? E também antimeridiano, são alguns cálculos. E dentro disso, a gente vai utilizar esse tipo de matemática aqui. Esses exercícios que você tem aí, mais uma vez em tela cheia, são para você entender como é que é o passo a passo. Então tenta pegar primeiras perguntas, faz o exercício aí, tá? Eu vou deixar um link com alguns exercícios aqui embaixo do vídeo, na nossa descrição, e faça os exercícios lá também para poder treinar, tá? Vamos lá, começar a falar agora dos cálculos de latitudes e longitudes. Tela cheia, editor. Para realizarmos qualquer operação de cálculo envolvendo latitude e longitude, a gente deve considerar, como já foi dito, 1 grau são 60 minutos e 1 minuto são 60 segundos. Tanto a soma quanto a subtração deverão ser feitas sempre da direita para a esquerda, como eu acabei de explicar, realizando as devidas conversões entre segundos, minutos e graus, quando forem necessários. Você tem aí 2 exemplos de soma no seu exercício. Tá? Como a gente já passou disso pelo quadro, eu vou deixar em tela cheia e vou descrever para você. 10 graus, 50 minutos e 33 segundos, mais 25 graus, 3 minutos e 7 segundos. Primeiro você vai somar os segundos, depois somar os minutos, depois somar os graus e o resultado deu 35 graus, 53 minutos e 40 segundos. Na segunda soma, a gente tem aquele exemplo onde a minutagem e os segundos, eles passam de 60. Ou seja, você vai ter que transferir esses 60 como, se for mais de 60 segundos vira 1 minuto, se for mais de 1 minuto, mais de 60 minutos, você vai transformar 60 minutos em 1 grau. Tá joia? Agora em tela cheia para vocês, comandantes,
a subtração. Como a gente já fez no quadro, vamos estar em tela cheia agora só para descrição. 140 graus, 50 minutos e 36 segundos, menos 10 graus, 35 minutos e 6 segundos. Essa primeira conta ela é fácil, que você tem todos os números superiores aos números de baixo. Então você consegue fazer essa subtração facilmente. 36 menos 6, 30, 50 menos 35, 15, 140 menos 10, 130 graus. Beleza? Já na conta de baixo, você tem aquele exemplo que você vai ter que emprestar, tá? Você tem 60 minutos, 60 graus, 10 minutos e 4 segundos, menos 33 graus, 51 minutos e 22 segundos. Então, o primeiro passo, você vai ter que transformar, tá? Esses 33, vai tirar 1 grau dele, vai virar 32, vai passar, 59, você vai pegar do 60 1 grau e vai transformar em 60 minutos, beleza? Então vai ficar 59, 70 minutos e 4 segundos. Depois você tem que transformar novamente, que você precisa passar 1 minuto para 60 segundos. Então o cálculo vai ser feito em cima do último exemplo aí, a última setinha. 59 graus, 69 minutos e 64 segundos, menos 33 graus, 51 minutos e 22 segundos. O resultado está abaixo, 26 graus, 18 minutos e 42 segundos, comandantes. Um exemplo que eu ainda não dei no quadro, eu vou utilizar agora também, vai ser o exemplo da divisão. Um pouquinho de tela cheia aí para vocês, para a gente poder fazer essa primeira divisão aqui. Nessa divisão, a gente tem a conta de 100 graus, 40 minutos e 20 segundos divididos por 2. Como que a gente faz essa conta? Vamos dividir cada fator. Tá joia? Então, nesse primeiro exemplo aqui, 20 por 2, 10, 40 por 2, 20, 100 por 2, 50. O resultado tá aí para você, tá? 50 graus, 20 minutos e 10 segundos. Vão existir algumas situações de divisão em que você vai ter números ímpares para dividir. E aqui a gente não passa da divisão por 2 quando está fazendo esse tipo de cálculo, beleza? Então vamos lá, nesse segundo exemplo aí, 32 graus, 53 minutos e 25 segundos para dividir por 2. Como que a gente vai fazer esse cálculo aqui? Vamos dar esse primeiro exemplo. Primeiro passo, a gente vai de 25 por 2 dá 12,5. Beleza? Então pode deixar aqui 12,5. 53 dividido por 2 vai dar 26,5. Tá joia? Pode deixar esse vírgula 5 aqui. Tranquilo? E 32 por 2 é igual a 16. Primeiro passo, 16 graus, 26,5 minutos, 12,5 segundos. Tranquilo? O que a gente vai fazer aqui no segundo passo? A gente só vai converter. Meio minuto são 30 segundos. Se 1 minuto são 60 segundos, meio minuto são 30 segundos. A gente vai passar para lá, então vai ser 16 graus, 26 minutos, tá? E os 30 segundos, a gente vai passar meio minuto para lá, 30 segundos, vai dar 42,5 segundos, beleza? Acabou o cálculo aqui? Não, mas como a gente não utiliza milésimo e centésimo de segundo, esse 5 aqui, ó, você passaria como 30 milésimos de segundo, por exemplo, para lá, você vai só descartá-lo. Então a resposta final são 16 graus, 26 minutos e 42 segundos. Beleza, comandante? Então, voltando aqui para o nosso próximo slide, agora a gente vai aprofundar um pouco mais, comandantes. Vamos fazer agora um cálculo relacionado à sua banca da ANAC, que é aqui esse tipo de questão que vai te exigir a matemática que a gente teve até agora. Beleza? Então, o primeiro tipo de exemplo que a gente vai ter é a colatitude. O que é a colatitude? Tela cheia. É a distância angular a partir do equador entre uma determinada latitude e o polo mais próximo. Basta subtrair a latitude por 90. Vamos dar esse exemplo aqui no quadro, comando.
é o seguinte, vamos seguir a colatitude bem daqui mesmo, tá? Colatitude. Como a gente já aprendeu, né? A gente tem o planeta Terra com a linha do Equador, cortando ele aqui, no meio. Temos o hemisfério sul e o hemisfério norte, beleza? E quando a gente trata do Equador, ele está em 00 graus e a maior angulação dos paralelos ao Equador é de 90 graus sul ou 90 graus norte. Beleza? Os paralelos aqui, ó. Tranquilo? O que é a colatitude? Se eu te der um paralelo, vamos dizer assim, paralelo 10 sul, tá? Paralelo 10 graus sul. Se eu falar, qual que é a colatitude do paralelo 10 graus sul? A colatitude é isso, ó, o paralelo está aqui, vou até utilizar uma outra caneta para poder diferenciar para vocês. Tá? Vamos falar de ângulo agora. O paralelo, aqui está o Equador, e o paralelo 10 graus sul está aqui. O ângulo dele ó, em relação ao Equador é isso aqui, ó, 10 graus. Beleza? E o que é a colatitude? Eu te falo, qual que é a colatitude do paralelo 10 graus sul? Você vai saber quanto que falta para ele chegar em 90. Ou seja, quando é cálculo de colatitude, ele começa com 90 graus menos o grau que eu te dei. 90 menos 10, a colatitude de 10 graus sul é de 80 graus. Beleza? Tá lá, 80 graus. Vamos dar um segundo exemplo aqui? Por exemplo, deixa eu pegar aqui que não tem problema. Segundo exemplo que eu vou dar para vocês. Se eu falar que eu quero a colatitude de 72 graus norte, como que a gente vai fazer esse cálculo? Vai ser 90 graus menos 72. Sempre colatitude é 90 menos o ângulo, beleza? Então, 90 menos 72 dá 18 graus de colatitude. Tranquilo? Vamos dar mais um exemplo bem aqui do ladinho, tá? Continuar na colatitude aqui, ó. Nesse exemplo, eu vou te dar 62 graus, 30 minutos e 23 segundos. Quero a colatitude de 62 graus, 30 minutos e 23 segundos. Vamos colocar norte aqui também, tá? Como que a gente vai fazer? A gente vai fazer o cálculo 90 graus, 30 minutos e 23 segundos. Opa! Não, a gente vai fazer o cálculo 90 graus, 90 graus, 90 graus. Vou até cortar isso aqui, ó. 90 graus, 00 minutos e 00 segundos. Por que eu estou fazendo isso? Porque a gente vai subtrair de 90, 62, 30 e 23. Beleza? Lembra do passo que eu falei que a gente vai precisar emprestar o grau para o 60? Né? 1 grau de 90 vai virar 60 minutos. E a gente vai ter que tirar 1 minuto de 60 para transformar em 60 segundos para começar a fazer a nossa subtração. Então vamos colocar 89 graus. Já coloca aqui 59 minutos, que você já vai emprestar lá para os 60 segundos 1 minuto. Menos 62, 30 e 23. Beleza? Agora sim a gente vai fazer a nossa subtração. 60 menos 23 dá 37. 59 menos 30 dá 29. 9 menos 2, 7. 8 menos 6, 2. Nossa colatitude de 62 graus, 30 minutos e 23 segundos norte é de 27 graus, 29 minutos e 37 segundos. Beleza, comandantes? Voltando aqui para a nossa câmera 1 e indo para o nosso próximo slide. O cálculo do antimeridiano. O que é o antimeridiano? Quando eu coloco o planeta Terra nessa noção e escolho qualquer meridiano desse lado aqui, tá? Você tem 180 graus oposto a ele, o antimeridiano dele. Então, se eu pego aqui, por exemplo, o meridiano de Greenwich, que passa sobre a Inglaterra, por exemplo, o antimeridiano dele vai ser lá no Pacífico,
a linha internacional da data. Beleza? Tá bem aqui, ó. Tranquilo? Qualquer meridiano que eu pegar, ele vai ter em 180 graus oposto o antimeridiano dele. E é baseado nesse conceito que a gente vai fazer nossos cálculos aí em tela cheia para vocês de antimeridiano. O antimeridiano é o meridiano que está localizado exatamente no lado oposto. 180 graus é o meridiano considerado. Basta subtrair a longitude por 180. Beleza? Então lá, o exemplo de antimeridiano para vocês. Tá? Qual que é o antimeridiano? Antimeridiano. Qual que é o antimeridiano de 0,62 graus? Lembrando que quando a gente fala de longitude, sempre os graus têm 3 dígitos, de latitude, 2 dígitos, tá? Então, 0,62 graus e 34 minutos eco. Essa é a pergunta. Outro dado também que é interessante eu falar agora, que óbvio vai estar na resposta, é que sempre o resultado, o antimeridiano, vai ser no hemisfério oposto. Se eu tenho um meridiano eco, o antimeridiano dele é no hemisfério oeste. Se eu tenho um meridiano no oeste, o antimeridiano dele é sempre no leste. O resultado é sempre no leste. Tá? Então, como que a gente vai fazer? 180 graus. Vamos colocar aqui 00, porque nosso meridiano ele tem minutos aqui, tá? 180 graus menos 0,62 graus, 34 minutos. Beleza? Lembra aqui, ó, 0 menos 34 é impossível, tem que emprestar. Então, é 179 graus e 60 minutos menos 0,62 e 34. Beleza? 10 menos 4, 6. 5 menos 3, 2. 9 menos 2, 7. 7 menos 6, 1. 117 graus e 26 minutos. Lembrando que antimeridiano, se eu tenho ele no hemisfério leste, se eu tenho o meridiano no hemisfério leste, meu antimeridiano vai ser no hemisfério oposto, hemisfério oeste do planeta Terra. Beleza? Então vamos prosseguir aí para o nosso próximo slide. A gente está aprofundando cada vez mais. Agora falaremos do que é a diferença de latitude. O que é a diferença de latitude? Voltando para o quadro, vamos tratar de DLA aqui, ó. Tá? Quando eu tenho meu planeta Terra, agora falando de latitude em relação ao Equador, beleza? O Equador está aqui, tá? E eu te dou duas latitudes, por exemplo. Se eu quero saber a diferença de latitude em graus entre a latitude 50 graus norte e 80 graus norte, tá? 50 graus norte e 80 graus norte. Qual que é a diferença de latitude entre elas? Primeira regra, tá? Se tiver no mesmo hemisfério, se eu te der duas latitudes no mesmo hemisfério, você tem que subtrair a maior pela menor. Se eu te der elas em hemisfério diferente, você tem que somar as duas. Por quê? De Equador para baixo eu tenho de 0 a 90, para cima eu tenho de 0 a 90, beleza? Até o Polo Sul e o Polo Norte. Quando está no mesmo meridiano, eu quero saber qual que é a distância entre os dois. Então, mesmo meridiano, mesmo hemisfério. Se eu tenho 80 graus norte e 50 graus norte, os dois no mesmo hemisfério, então meu resultado é 80 graus menos 50 graus, que dá 30 graus. Aqui eu não vou precisar colocar hemisfério, que isso é só a distância em graus. Beleza? Então a distância entre 80 e 50 vai ser de 30 graus. Agora, se eu te der no segundo exemplo, dois hemisférios, dois paralelos em hemisférios diferentes, por exemplo, eu te dou 40 graus norte e 82 graus sul. A distância entre eles, eu vou de 82 para 0 e depois de 0 a 40. Então, eu vou ter que somar ambos para ter a distância entre eles. Então, hemisférios iguais subtrai, hemisférios diferentes soma. Tá? Então, 82 mais 40 é 142 graus de distância entre os dois, sem precisar colocar qual hemisfério. Beleza? Aí aqui a gente vai deixar essa última parte do quadro para prosseguir falando da
diferença de longitude. Tela cheia para vocês. A diferença de longitude nos permite saber a menor distância entre as duas longitudes, comandantes. Então, o que a gente vai fazer aqui? Como a gente falou da diferença de latitude, aqui, que é dos paralelos, né? Latitude é paralelo. E longitude, a gente está falando, DLO, diferença de longitude, de meridianos. Beleza? Então, a diferença de longitude a gente vai fazer da mesma forma, tá? Hemisférios iguais a gente vai subtrair, hemisférios diferentes a gente vai somar. A diferença é que a gente toma como linha zero com os meridianos o meridiano de Greenwich, tá? Então, hemisférios iguais, por exemplo, o conceito é o mesmo, tá? Se eu te der a longitude 045 leste e a longitude 100 leste, para eu saber a distância entre as duas, eu vou precisar subtrair de 100 graus 045 graus, beleza? E isso aqui vai dar 55 graus de diferença de longitude. Se eu te der agora 45 graus 045 graus eco, tá? Aqui foi ambos eco, né? E 150 graus whisky, tá? O meridiano passando bem aqui longeão, eu tenho que somar os dois, porque eu tenho 045 para cá e 150 para cá, que vai dar 195 graus de distância entre os dois. Partindo do mesmo princípio, tá? Quando a gente for utilizar ângulos com ângulo, minuto e segundo, beleza? Aqui eu estou explicando o conceito básico para você saber fazer, porque agora eu sei que você já sabe. Se eu colocar aqui uma diferença de longitude de 45 graus, 30 minutos e 40 segundos oeste e 120 graus, 40 minutos e 50 segundos leste, você sabe que você tem que somar os dois, sabendo já fazer essa conta básica. Tranquilo? E agora vamos para a última parte dessa nossa aula. Tá? Você vai ter alguns exemplos aí agora em tela cheia, pegue-os em casa, tá? Pode estudar esses exemplos em casa, vai estudando esses exemplos em casa, tá? Que a gente vai passar para o próximo slide aqui para falar de latitude e longitude média. Latitude média, LAM, é uma distância angular localizada exatamente entre duas latitudes. Já quando a gente vai falar das latitudes e longitudes médias, tá? Tem uma questão diferente. Lembra que DLA e DLO, hemisfério igual você subtrai, hemisfério diferente você soma? Na latitude e na longitude média, quando o hemisfério é igual, você soma e divide por 2, e quando o hemisfério é diferente, você subtrai e divide por 2. Porque aqui eu não quero saber a distância entre todos, tá? Latitude e longitude média. LAM e LOM. Eu tenho o planeta Terra aqui, e se eu te der dois paralelos no mesmo hemisfério, por exemplo, eu não quero saber a distância entre eles, eu quero saber qual que é o paralelo médio entre os dois, a distância média entre ambos, beleza? E se eu tiver esses paralelos em hemisférios diferentes, eu vou ter que subtrair e dividir por 2, porque eu quero a distância média entre ambos, tá? Não é a distância entre os dois, é onde passa a linha média entre os dois. Da mesma forma, na longitude, tá? Em hemisférios iguais, por exemplo, eu não quero saber a distância desse meridiano e desse meridiano, eu quero saber qual que é o meridiano no meio dos dois. E se eu tiver hemisférios diferentes, os meridianos, eu quero saber qual que é o meridiano que passa exatamente na metade do caminho entre os dois. Beleza? Então, vamos aí para um pouquinho mais de exercícios, tá, comandantes? Então, tela cheia um pouquinho, descubra a latitude média entre 66 graus e 58 minutos norte e 30 graus e 16 minutos norte. Lembrando que latitude e longitude média, hemisférios iguais, a gente soma e depois divide por 2. Tá? Vamos fazer esse primeiro exercício bem aqui. LAM. Vamos lá, ele quer saber a distância, a latitude média entre 66 graus
e 58 minutos e 30 graus e 16 minutos. Como é latitude média, a gente vai somar. Como está no mesmo hemisfério norte, a gente vai somar. E o resultado aqui, a gente precisa colocar o hemisfério, tá? Então, 6 mais 8 dá 14. 5 mais 2, 7. 74 graus, 74 minutos. Pode deixar isso aqui por enquanto, tá? E 6 menos 0 dá 6, 6 menos 3 dá 3. 36 graus e 74 minutos. O que a gente precisa fazer agora, que é o segundo passo, é achar a média. Então, vamos dividir 36 e 74, 36 graus e 74 minutos, por 2. 74 por 2 vai dar 47, né? Opa, não, 37. Então, 37 minutos. E 36 por 2 dá 18. Então, são 18 graus e 37 minutos norte. Quer dizer que essa minha latitude média, ela está passando no paralelo 18 graus e 37 minutos, a latitude média entre esses dois. Tranquilo? Próximo exercício e o último do dia, a longitude média, comandantes. Ele quer descobrir a longitude média entre 0,76 graus e 20 minutos whisky e 0,62 graus e 34 minutos eco. Como a gente está falando de longitude média em hemisférios diferentes, a gente vai subtrair para depois dividir por 2. Beleza? Quando a gente fala de média, tem que dividir, né? Então tá, vamos subtrair. 20 menos 34, dá certo? Não dá certo. Então vamos pegar emprestado aqui, vai ficar 0,75 graus. Vamos passar 1 grau como 60 minutos e aqui vai ficar 80 minutos. Beleza? 80 menos 34 vai dar, ó, o 8 aqui, 46, né? 5 menos 2, 3. 7 menos 6, 1. 0,13 graus e 46 minutos. E sempre o resultado, tá, de hemisfério diferente, ele vai cair dentro do hemisfério que era maior. Então, nossa linha passa na longitude de 0,13 graus, 46 minutos whisky. Tranquilo? A gente vai fazer mais algumas aulinhas com exercícios rápidos para poder passar para vocês. E quem tiver dúvida, pode entrar em contato pelo nosso fórum, pelo nosso WhatsApp ou pelo nosso e-mail, que a gente está aqui para ajudá-los a passar na banca. Beleza, comandantes? Rosa dos ventos e graus direcionais. É o último slide dessa aula, comandantes. Tela cheia, editor. Cada ponto cardial, colateral e subcolateral possui uma proa magnética em relação ao norte magnético. Beleza? E isso aí é a questão que vai cair na banca de vocês com certeza, tá? Diferenças entre pontos cardeais, colaterais e subcolaterais. Os cardeais são os principais em relação ao norte verdadeiro da nossa Terra. O que é o norte verdadeiro? É onde passa o eixo de rotação terrestre. Então você tem norte, 000 graus. Eco, 090 graus. Sul, 180 graus. Whisky, ou oeste, são 270 graus. Beleza? Esses são os pontos cardeais, os principais. Tranquilo? Os pontos colaterais são os que ficam na metade do caminho, entre norte e este, sul e oeste e norte e oeste. Então você junta esses dois nomes. Tá? Você vai ter nordeste, que é 45 graus, você vai ter sudeste, que é 90 mais 45 graus, né? 90 mais 45, 135 graus. 180 mais 45 dá 225 graus, é onde fica sudoeste. E 270 mais 45 vai dar 315 graus, apontando o noroeste. Beleza? Lembrando aí, ó, nordeste, norte com oeste. Sudeste, sul com oeste. Sudoeste, sul com oeste.
e noroeste, norte com oeste. Só juntar as duas letrinhas. Lembrando que norte e sul são os principais na frente. Leste e oeste vem depois. E temos, por final, os pontos subcolaterais, comandantes. Que aí você vai ter que juntar o nomezinho bonitinho. Por exemplo, nor-nordeste, este-nordeste, este-sudeste, sul-sudeste, sul-sudoeste, oeste-sudoeste, oeste-noroeste e nor-noroeste. Beleza? Lembrando aqui para vocês que essa noção que você acabou de ter, você vai tê-la em nomes de pontos cardeais, colaterais e subcolaterais. Você vai tê-la também em graus de 0 a 360, né? De 1 a 360, beleza? Precisa se saber, este é 90, whisky é 270, sul para trás é 180 graus. Sempre bota uma proa no seu nariz e coloca sua cabeça como bússola. E outra forma que você vai encarar isso na vida aeronáutica, principalmente, é você ter essa relação em relação às horas do relógio. Às vezes o controle ele te dá uma posição de uma aeronave, um tráfego essencial, por exemplo, que está passando por você há 2 horas. Você tem que saber que 2 horas é nessa posição, que 9 horas é essa posição, que 3 horas é essa posição, que 10 horas é essa, que 6 horas é essa posição em relação a você. Usa sua cabeça de bússola. Beleza? A gente fica por aqui nessa aula que foi um pouco comprida, tá? Mas a gente precisava relembrar esses conceitos de matemática com vocês e colocar essas novas formas de cálculo. Estude DLA, DLO, antimeridiano, ângulo paralelo, né? O paralelo colateral para chegar em 90 graus, beleza? A colatitude e estude também latitude, longitude média. A gente vai deixar aqui para vocês uma lista de exercícios, além do quiz que você tem em todas as aulas, para você poder melhorar sua matemática angular, que é a matemática básica. Tranquilo? Se tiver dúvida, entre em contato pelo fórum, continue com a gente vai passar na banca junto. Um abraço, comandante. Tchau, tchau.